onde eu vou conversar com o chefe-geral da Embrapa Florestas, o Eric Scheitzer, para a gente falar um pouquinho sobre plantio de araucárias. Eric, boa tarde e obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Embrapa Nós estamos aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Legal. Bom, falar de araucárias para mim é uma alegria, porque eu acho, primeiro, uma árvore muito bonita e sempre me impressionou. Eu era criança ainda quando eu desci para o sul do Brasil pela primeira vez e a caminho ali, antes de passar por Curitiba, eu já comecei a ver ao vivo as primeiras araucárias, né? E eu me impressionei muito com o porte da árvore, que eu já conhecia através de imagem, né? Mas me impressionou muito. Ela é uma árvore bonita, ela tem um porte, uma sustentação, né? Uma beleza, e ela é uma árvore importantíssima, né? E ela é nativa dessa região aí do Paraná, né? Na região mais fria. Isso, a araucária é uma árvore fantástica. Ela é distribuída de Minas Gerais, das áreas mais altas de Minas, até o Rio Grande do Sul, mas com grande concentração no Paraná e Santa Catarina. E quando eu digo que ela é fantástica, é porque ela é bonita, a madeira dela é ótima, ela produz pinhão, ela é proteção para outras árvores dentro de um tipo de floresta, então ela é tudo de bom. Não tinham inventado ainda a integração floresta, pecuária, lavoura, etc. e tal, mas a araucária já fazia o papel dela dentro da natureza de fazer essa integração e essa proteção, porque ela é uma árvore muito alta, né? Não, e tem toda uma região, que é essa região de Campos, tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, onde a araucária convive com o campo e ela está junto com a pecuária. Então, essa integração sempre foi razoavelmente natural. E, Eric, e pela procura pela madeira de excelente qualidade, ela se tornou uma árvore aí com risco de extinção. Bom, aí ela hoje está na lista de espécies em extinção, mas há controvérsias. Foi feito o inventário florestal nacional agora, e a partir dos dados do inventário florestal nacional, nós vimos que há 123 milhões aproximadamente de árvores de araucária. É um número considerável. Mas a discussão toda que tem sobre está em extinção e não está em extinção, às vezes não é ligada à árvore, mas sim à floresta com araucária. Ao longo do tempo, ao longo da colonização na região da araucária, extensas florestas nossas, onde a araucária ficava em cima, dominando o dossel, foram cortadas e substituídas por outros usos, agrícolas, pecuária, até reflorestamentos numa escala menor, mas ela foi dando espaço para outros usos. E hoje, essa floresta umbrófila mista, ela no Paraná está em torno de 29% do que era original. Nos outros estados não é, Santa Catarina não é diferente, também está em torno de 30%, e no Rio Grande um pouquinho menos. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Por ela ser uma espécie valiosa, uma madeira boa, houve, além da diminuição da área florestal, houve uma diminuição, houve uma retirada seletiva de madeira e ela sustentou a construção de casas no Brasil, na Inglaterra, em toda a Europa. Na Inglaterra falavam muito do Paraná Pine, que era a araucária, que foi uma madeira muito usada no pós-guerra para a construção. Paraná, e essa questão Eric, Paraná Pine quer dizer o pinheiro paranaense. Pine. Quer dizer o pinheiro paranaense. E só voltando, essa questão da extinção, ela é complicada, ela tem que ser trabalhada com ciência, e realmente houve uma grande diminuição das áreas de floresta de araucária até o começo dos anos 2000 e tudo mais, mas com uma série de medidas, a área da floresta com araucárias
vem crescendo. Então, ela já chegou, já se falava em termos 12, 13% de florestas, hoje nós falamos em 20 e poucos por cento. Mas a gente tem que, são florestas mais pobres, e nós só ficamos com 1, 2, 3% de florestas bonitonas, aquelas antigas, bem formadas. E o que nós temos que fazer é trabalhar para o futuro, para que esses 20 e poucos por cento de florestas se tornem florestas bacanas, florestas bem conservadas. E sabe, anualmente eu dou um pulo em rancharia lá, porque tem o leilão do Jovelino Mineiro, e a gente sempre faz uma transmissão especial durante o leilão dele. E aí eu aproveito e dou uma passada por Marília para visitar a minha mãe, né, que está lá com 93 anos. E aí, no dia do leilão, eu sigo em direção à rancharia, que é pertinho, dá 1h15 ali, 1h20 de Marília. E ali em Paraguaçu Paulista, eu sempre vejo, tem uma área que acho que é do Instituto, não, é da APTA ou da Secretaria, a APTA é da Secretaria de Agricultura de São Paulo, uma área experimental de plantio de araucárias. E tem umas araucárias antigas lá, uma floresta imensa. É uma área experimental. Mas eu queria saber, então, de você, como é esse projeto aí para incentivar o plantio de araucárias que vocês fizeram com a ENDE? É isso que eu estou vendo aí na nossa... Quem é a ENDE, que é a parceira de vocês? A ENGIE é uma empresa de energia elétrica, eles trabalham com distribuição de energia e estão fazendo um linhão para distribuir energia para a região sul. E eles passaram suas linhas pela região da Araucária. E nessa discussão, eles estão fazendo uma série de ações mitigadoras do impacto deles, mas também de construção de futuro. Nós conversamos com o pessoal da ENGIE e nós vimos que havia uma oportunidade muito grande de nós trabalharmos com a conservação das araucárias. E fizemos um contrato com eles para atacar de duas formas. A primeira forma é a formação de bancos genéticos para conservação. Então, nós vamos coletar sementes, vamos usar sementes que eles já coletaram para formar um banco de conservação, mais um banco de conservação, no qual a gente possa ter o material, a diversidade genética do material da região do nosso trabalho, conservado num plantio bem organizadinho, com visão de conservação. Isso é um lado da coisa. O segundo lado da nossa cooperação é trabalhar com agricultores e com esses agricultores nós plantarmos uma nova floresta. É como nós criamos florestas com araucária e o que a gente faz para plantar e para ter conservação, mas também ter uma visão de ganho de dinheiro lá na frente, seja com pinhão, seja com madeira, seja com outras árvores associadas a eles, como a erva mate, por exemplo, mas que a gente tenha sistemas de produção conservadores da natureza e geradores de renda para a população. E nessa questão aí, então, nós propusemos para a ENGIE que a gente estabeleceria uma série de unidades de demonstração focados na araucária, mas também com apicultura. E nós estamos fazendo isso em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, que abrange o que era Emater antigamente, IAPAR e CODAPAR, 3 instituições separadas do governo, e nós estamos negociando com agricultores para eles fazerem isso em suas propriedades e servirem de referência para o mundo. Então, se alguém nos perguntar ao fim desse projeto o que acontece, quanto custa para eu plantar, nós vamos dizer. Como é que eu planto, nós vamos dizer. Isso tudo vai se transformar num conjunto de meios de comunicação que vão servir para mostrar para a região como se planta. Puxa, muito legal, Eric. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. E eu fiquei muito contente aqui, porque a coisa que eu mais gosto da araucária é o pinhão. Então vai ter mais pinhão ainda na metade do ano, que é a época do pinhão, que é a época do frio,
porque o pinhão é delicioso, né? E hoje ele é muito utilizado, inclusive, na culinária. Um arroz com pinhão, um frango com pinhão, né? Uma carne com pinhão, né? O pinhão, só ele, sozinho, cozido, aí que a gente conhece bem da época das festas juninas. Então, eu acho que é por aí. Vamos ter mais pinhão, o que vai ser muito bom. E só um comentário: É. nós somos uma empresa de ciência e tecnologia. E como empresa de ciência e tecnologia, a gente embute em todos os nossos projetos alguns desenvolvimentos. Uma coisa muito bacana que está entrando é a possibilidade de produção de pinhão precoce. Opa! Tem algumas variedades selecionadas, são matrizes femininas que nós selecionamos, e elas vão produzir pinhão num prazo mais curto. A única coisa que a gente tem com floresta é que, quando nós falamos em prazo mais curto, nós estamos falando de 6, 7 anos, prazo um pouquinho mais longe, 14, 15, e prazos de produção de plena e de 40 anos. Então, as coisas não vão acontecer, nós não vamos ter uma oferta aumentada de pinhão ano que vem. Mas nós temos, dentro da nossa singela ação, uma visão de embutir tecnologias e embutir também toda uma discussão de cadeia de produção para que produtores e regiões possam ter mais dinheiro com floresta e, com isso, conservar florestas. Ok, Eric, muito obrigado aí pela participação e vamos acompanhar aí o passo a passo aí desse projeto importante para não só para plantar araucária, mas, como você disse, desenvolvimento genético, porque demora. A araucária é uma árvore longeva, né? E então demora muito para produzir pinhão. Para produzir o pinhão de forma precoce, mas tem que começar. É como eu digo: se ninguém começa, nunca chega ao final. Então, o que vocês estão fazendo é um trabalho pioneiro que vai ser lembrado por muita gente. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço, e fica um convite para, na próxima vez, fim dessa pandemia, que a gente consiga fazer com imagens do campo, mostrando o que está acontecendo. Com certeza. A pandemia vai passar e as coisas vão voltar. Não sei se é um novo normal ou um antigo normal, a um normal, sei lá, mas que vai passar a pandemia, vai. Mas tem gente que precisa fazer a lição de casa, né? Tem gente que não acredita no vírus, não usa máscara, não se higieniza, né? O sujeito tem medo da vacina, porque, né, cada hora tem medo de se vacinar, mas não tem medo do vírus, não tem medo de morrer. É um negócio impressionante, Eric. Pois é. Você como pesquisador e eu como jornalista sabemos muito bem que é um absurdo o que pensam essas pessoas. Mas deixa para lá. Abraço, Eric. Eu só não estou de máscara porque estou sozinho, mas agora para o almoço, tá certo. Máscara. A minha também está aqui do lado, porque eu vou chamar a Estância Bahia e vou sair para um cafezinho. Mas se você aqui está dentro da redação nossa, aqui em estúdio, está todo mundo de máscara e circulando pelos corredores, pátios e andares aqui da Band, onde nós ficamos, também todo mundo de máscara. Um abraço, Eric. Um abraço.